Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar em oração. Se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, graças te damos, Senhor. Te louvamos, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está conosco nos momentos bons, nos momentos de alegrias, nos momentos de conquistas, de coisas boas que vivemos, mas também nos momentos de vales e dificuldades e angústias, o Senhor se faz presente. O Senhor abençoa-nos nessa noite, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, que o meu irmão e a minha irmã sintam-se seguros, sintam-se como cantamos, seguros nos teus braços, descansando no Senhor, porque em Ti encontramos paz, em Ti encontramos descanso, Senhor. Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa esperança. Abençoa-nos nessa noite e fala poderosamente a cada coração desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve nesse momento, assim como desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que nos ouve nessa gravação, que o Teu Espírito ministre aos corações para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. E graças a Deus, irmãos. Amados irmãos, o livro de Apocalipse, ele gera muitas dúvidas, como eu falava. Qual é o propósito de Apocalipse? Por que devemos estudar esse livro das Escrituras? Por que devemos nos debruçar, nos dedicar à literatura apocalíptica? Como eu falava antes, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm temores, muitas pessoas ficam assustadas quando falam sobre isso. Outros ficam animados, pensam, o pastor vai pregar sobre Apocalipse, então vai descer fogo do céu. Mas a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3 que toda a Escritura é apta. Desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, toda a Escritura é apta, toda a Escritura é poderosa, toda a Escritura pode nos direcionar e nos instruir. Mas o que a literatura apocalíptica tem em particular para nos ensinar, e particularmente nessa noite? Eu quero, como eu disse, eu não vou expor todo o livro de Apocalipse, a gente vai saltear, pegar alguns trechos, e eu quero compartilhar com os irmãos nos próximos cultos. Mas nesse primeiro culto, nessa primeira exposição, nessa primeira pregação sobre esse texto maravilhoso das Escrituras, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos que nós podemos extrair, que nós podemos perceber claramente nessa leitura que fizemos, no primeiro capítulo de Apocalipse. E aí eu vou seguir aqui, quem gosta muito de fazer isso é o Diácono Valquíri, fica muito didático, eu nem sempre faço dessa forma, mas entendo que é interessante também, expor alguns pontos, dividindo esse trecho que lemos, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 8, em 3 partes, em 3 aspectos muito importantes para a nossa vida, muito importantes para a nossa espiritualidade, muito importantes para o nosso caminhar cristão. A saber, primeiro eu quero falar que Apocalipse traz uma promessa para o presente. Diferente do que alguns pensam que a literatura apocalíptica está dedicada quase que exclusivamente a eventos futuros,
embora ela esteja também falando de coisas que virão a acontecer, ela nos traz muitas orientações para como devemos viver hoje. O que cabe a nós hoje como cristãos vivermos à luz das Escrituras. Então, primeiro eu quero falar sobre a promessa para o presente. Depois, no segundo ponto, a segurança quanto ao passado. A literatura apocalíptica ela está conectada com toda a Bíblia. Apocalipse não é um livro para ser lido isolado. Você lê a Bíblia, até ali, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas. Aí quando chega em Apocalipse, você esquece tudo que você leu até ali, esquece tudo. Tem gente que até trata Apocalipse com mais seriedade. Vai ler Apocalipse e se coloca assim de uma forma mais firme, mais rígida, mas não, agora eu vou ler, eu vou estudar Apocalipse, preciso ter mais temor. Nós precisamos ter temor em toda a palavra, irmãos. Então, o livro de Apocalipse, ele nos traz segurança, tanto ao nosso passado, quanto ao passado, e eu quero me expor aqui, vocês vão entender, quero me dizer com isso, a toda a Escritura. Ele está conectado a tudo que a Bíblia diz lá desde Gênesis capítulo 1. Então, uma promessa para o presente, uma segurança quanto ao passado e uma esperança para o futuro, que é um aspecto muito destacado da literatura apocalíptica. Muitos, quando vão se debruçar ao livro das Revelações, ao livro de Apocalipse, focam muito no futuro, mas alguns ficam com medo do futuro. E o propósito não é termos medo, mas termos esperança acerca do futuro glorioso que nos espera em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos ao primeiro ponto aqui que eu destaquei para os irmãos, uma promessa para o presente. Para quem se direciona o livro de Apocalipse? Será que ele é válido somente para aqueles que viveram nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo João, que escreveu esse livro exilado lá na ilha de Patmos, possivelmente por volta do ano 90 depois de Cristo? Será que ele é só para aqueles que vão viver os últimos momentos, os 5 minutos finais da história da humanidade? Será que somente para eles esse livro tem valor? Ou será que esse livro tem valor para todos nós? Vamos ver isso, voltando ao próprio texto. Lá no capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, irmão, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que se você é um servo de Deus, se você é alguém que ama Cristo, se você é alguém que vive para a glória de Deus, se você é alguém que já se arrependeu dos seus pecados, que reconheceu que vivia na inutilidade dos seus pensamentos vãos, se você é alguém que, como diz lá em Efésios 2, como eu, estava morto nos seus delitos e pecados, mas o Espírito Santo quebrantou o seu coração, você se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Cristo, reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessou isso com seus lábios, creu em seu coração que Deus o ressuscitara dentre os mortos, como diz lá em Romanos 10, que é o que precisa para que sejamos salvos. Se você é um servo de Deus, um servo que Jesus também chama de amigo de Deus, se esse é você, se esse sou eu, essas palavras são direcionadas a nós, irmãos. Porque é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou um anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então isso foi uma palavra direcionada para João, certamente direcionada para as igrejas da Ásia dos dias apostólicos, mas é uma palavra poderosa para a minha vida, é uma palavra poderosa para a sua vida nesta noite, neste dia, 9 de junho de 2020, em meio a tudo que estamos vivendo com essa pandemia de coronavírus. Essa palavra é poderosa, ela é útil, ela é poderosa para mim e para você nesta noite. E João continua aqui no versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E olha o que diz o versículo 3, irmãos. Antes, deixa eu te falar uma coisa, se você até hoje tinha medo de ler Apocalipse, se você está naquele grupo que alguém falou para você quando você chegou à igreja, de repente no final de um culto alguém chamou para você e falou, olha, aí você falou, comecei a ler a Bíblia, que legal, e agora qual livro você está lendo? Eu li os Evangelhos, li o Antigo Testamento, algumas literaturas, e qual que você está lendo agora? Estou lendo o livro de Apocalipse. Cuidado, hein? Esse livro é muito sério, ele pode te confundir, ele pode te deixar confuso. Certamente devemos ter critério, devemos buscar conhecimento para estudar Apocalipse. Mas olha o que diz o versículo 3 do capítulo 1. Feliz, irmãos.
Em outra versão fala, bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muitas pessoas, quando leem esse versículo, se concentram muito na parte final, porque o tempo está próximo. Porque desde os dias apostólicos vivemos nos últimos dias. O Espírito Santo foi derramado, como dizia lá na profecia de Joel, inclusive o diácono Valquir falou sobre isso na sua série sobre Joel, e Pedro fala sobre isso lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado, vivemos nos últimos dias, o tempo está próximo, mas olha o que diz o início do versículo, feliz, bem-aventurado aquele que lê, feliz aquele que ouve e que guarda, irmãos. Então há uma promessa de felicidade. Eu quero compartilhar um testemunho pessoal simples, mas essa noite com vocês. Eu, quando estava me preparando para essa mensagem, confesso que eu estava me sentindo um pouco cansado. As últimas semanas eu tenho estudado muito para concluir uma etapa lá no seminário. Eu precisei adiar um pouco algumas questões por conta da pandemia, desarticulou um pouco a minha programação. Essas últimas semanas têm sido muito intensas. Eu estou escrevendo um trabalho lá para o seminário sobre cosmovisão, tem que pesquisar, ler muitos livros, fazer muitas coisas. Eu confesso aos irmãos que quando eu fui preparar essa mensagem eu estava cansado, estava um pouco desanimado. Confesso aos irmãos. E aí quando eu comecei a ler, irmãos, quando eu li isso, o Espírito Santo me encheu de uma alegria. Eu só li a Bíblia. Eu não tinha lido nenhum comentário, nem tinha ouvido uma mensagem que me motivou tanto o coração. Mas, ao ler as Escrituras, essa palavra veio com uma alegria ao meu coração, irmãos. E eu me senti motivado. E o que eu fiz? Eu preparei essa mensagem que estou expondo para os irmãos nesse momento. E depois fui continuar o meu trabalho com muito mais alegria do que eu estava antes. Então a leitura, o estudo, a dedicação à palavra de Deus, ela gera vida para nós hoje, irmãos. Então o que a palavra de Deus está nos falando? Você é feliz ao ler isso. Claro que você deve buscar entendimento, iluminação do Espírito Santo. Não adianta você fazer um doutorado em teologia se o Espírito Santo não iluminar nossa mente, nosso coração. De nada adianta que não vamos entender no significado que Deus tem para nós da sua palavra. Devemos buscar orientação com irmãos mais maduros. Deus estabelece mestres na igreja. A palavra fala isso, que a uns constituiu pastores e mestres, lá em Efésios 4. Devemos buscar conhecimento. Mas, irmãos, a promessa é de felicidade, de bem-aventurança para aqueles que leem. E observe que o apóstolo João recebe de Deus essa palavra que fala, os que ouvem e guardam. Isso me lembra muito aquela conhecida como grande comissão, quando o Senhor Jesus disse lá em Mateus 28, e diz mais ou menos assim a partir do versículo 18, portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse o Senhor Jesus. Portanto, ide ou vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus ali em Mateus 28, ele faz uma promessa, ele nos dá uma comissão, porque toda a autoridade foi dada a ele nos dá uma comissão de irmos fazer discípulos dele. E fazendo discípulos dele, devemos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los a guardar. Então, assim como João fala aqui, o evangelho ele é passado para nós, como faz uma analogia o pastor Roberto, como uma corrida de bastão, um passa para outro. Alguém ministrou meu coração, o diácono Valmir foi uma pessoa que me abençoou no início da minha caminhada e muitas vezes depois também. Então muitas pessoas ministram o nosso coração, passam o bastão do evangelho para nós, a palavra de Deus chega até nós e nós devemos ler, devemos ouvir e devemos guardar em nossos corações. E a promessa é uma promessa para o presente, irmãos, não só para o futuro. Mas assim como meu coração foi reanimado e eu fui revigorado no Senhor para preparar esse texto que estou compartilhando com os irmãos nessa noite, assim como Deus reanimou a minha alma e o Espírito Santo me trouxe alegria, eu creio que essa noite talvez que você esteja triste pela perda de um ente querido, pela tristeza de estar com dúvidas em relação ao seu futuro profissional, pela incerteza econômica, política que há em nosso país. Talvez você esteja com dúvidas e angústias e você esteja buscando uma solução rápida, uma solução tipo miojo, você bota no micro-ondas em 3 minutos, está tudo resolvido. Isso não está acontecendo e talvez não vá acontecer, mas a palavra de Deus nos diz, nos promete que felizes seremos se lermos e ouvirmos e guardarmos essas santas palavras que Deus deixou para nós. Irmãos, e algo muito maravilhoso na palavra de Deus,
que é, você estudando um pouquinho da literatura bíblica, você percebe que às vezes os textos bíblicos, eles têm alguns detalhes muito interessantes. E o livro de Apocalipse, ele tem uma espécie de moldura, irmão. Imagina um quadro. Eu vou mostrar para vocês aqui um livro, um caderno. Imagina que isso aqui é como se fosse um quadro, não fosse um caderno, mas um quadro. Isso é um bloco de anotações do C.S. Lewis. Aí, às vezes a Bíblia faz como se fosse uma moldura. Imagina aqui que tivesse uma moldura. E Apocalipse é emoldurado pelo capítulo 1, que lemos até agora, versículos 1 a 3, e lá no final pelo capítulo 22, os últimos versículos. Então é uma espécie de moldura que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a trazer para nós, em que nós vemos aqui, de um lado, o início do capítulo 1 e de outro o final do capítulo 22. O início do capítulo 1 nós já vimos juntos aqui, mas o que diz lá o final de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, os últimos versículos desse texto, desse livro. Vá comigo lá, Apocalipse 22, a partir do versículo 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 18. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Percebe a relação com o versículo lá, versículo 3, os que ouvem e guardam. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, se há uma promessa maravilhosa no início do livro de Apocalipse, e que deve trazer muita paz e muita segurança para nós, há um alerta muito sério no final, irmãos. E precisamos estar atentos a isso. Pois se o livro começa falando que é uma revelação de Jesus Cristo, termina falando da graça do Senhor Jesus Cristo. Se João fala que recebeu isso lá, como vimos no início, o versículo 20 do capítulo 22 fala que ele é que dá testemunho dessas coisas. Mas se o versículo 3 do capítulo 1 fala que bem-aventurados, felizes são os que leem, ouvem e guardam as profecias desse livro, os versículos 18 e 19 do capítulo 22 fazem uma advertência muito séria para que nós tomemos cuidado, porque ninguém pode acrescentar nada a esse livro ou tirar alguma palavra de sua profecia. E aí, irmãos, eu queria fazer uma aplicação prática para nós, porque talvez você pense assim, mas eu tô doido, eu vou pegar e vou mexer no livro de Apocalipse? Você acha que eu vou pegar e vou arrancar uma página da minha Bíblia? Você acha que eu vou ler e vou falar, a Bíblia está escrito assim, bem-aventurados, felizes os que ouvem e guardam, eu vou falar, você vai, não é bem-aventurado não, é triste, eu vou distorcer a palavra de Deus, longe de mim fazer isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós realmente não fazemos isso, mas nós damos ouvidos a pessoas que fazem. Cuidado, porque isso aqui é muito sério, irmãos. Cuidado com quem você ouve. Muitos problemas que nós temos na igreja hoje é que as pessoas têm dado ouvidos a falsos mestres, a falsos profetas. E não me interprete mal, não estou querendo dizer com isso que eu sou o maior conhecedor de teologia, de Bíblia. Se eu falar alguma coisa que não estiver coerente com a palavra de Deus, me corrija. Talvez eu precise mesmo ser confrontado, ser corrigido. É melhor ser corrigido por um irmão em amor do que ser corrigido pelo Senhor. Né? Tá fazendo algo errado diante de Deus. Mas eu busco com sinceridade e com temor diante de Deus trazer algo coerente com o que a palavra de Deus diz. Mas infelizmente muitos irmãos ingênuos ouvem qualquer pessoa falar qualquer coisa, dizer que recebeu uma revelação de Apocalipse que às vezes não tem nada a ver com as Escrituras, e ficam com medo, e ficam assustados, e dão crédito, às vezes dão dinheiro, às vezes dão o seu tempo, dão a sua atenção para pessoas que não têm temor a Deus e que são condenadas ao fazerem aquilo que a Bíblia fala lá no final, ao tirarem ou acrescentarem algo à palavra de Deus. Muito cuidado com isso. Como eu tenho dito, a Igreja Cristã Nova Vida não é a igreja perfeita. Existem muitas igrejas. É uma igreja que tem suas lutas e dificuldades. E de igual forma existem muitas igrejas sérias pregando o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Mas cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado. Se tiver dúvida, nos procure. Peça orientação. E cuidado. Porque existem pessoas alterando a palavra de Deus e que aparentemente nada está acontecendo com elas. Mas um dia a sua loucura ficará evidente aos olhos de todos. Então cuidado com a sua vida, cuidado com a sua vida espiritual. Porque esse Apocalipse começa, emoldura lá
no início, dizendo que bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia, conclui lá no finalzinho do capítulo 22, trazendo uma palavra muito dura para aqueles que adulteram, tirando ou acrescentando algo à palavra do Senhor. Dando sequência aqui, irmãos. Segundo ponto, eu falei primeiro do presente, mas o que Apocalipse pode dizer acerca do passado do povo de Deus? Como eu falei, Apocalipse é uma promessa, uma bênção para aqueles que são servos de Deus, pois o versículo 1, como eu disse, fala que é uma revelação aos servos de Deus. Mas ela também é uma segurança quanto ao passado, quanto àquilo que Deus vem escrevendo na história desde o início. Olha o que diz o verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia. Essa só até aí por enquanto. Será que essa palavra então é só para eles? Como eu já disse no início, não, irmãos. Toda a escritura é inspirada. O João escreveu a princípio para eles, mas essa palavra é poderosa para nós hoje também. E ele continua fazendo uma saudação em forma de epístola, uma saudação como você vê em outras cartas do Novo Testamento. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Só até aí. Então, João começa fazendo aqui nesse momento, fazendo uma saudação epistolar, uma saudação em forma de epístola, falando graça e paz. Graça, irmãos, é o que Deus manifesta a nós ao nos salvar, ao ter enviado seu Filho, Jesus Cristo, para derramar todo o seu sangue precioso na cruz do Calvário, morrer em meu lugar, morrer em seu lugar, mesmo ele não tendo pecado e nós sendo pecadores. Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz a Escritura. E Deus demonstra esse amor maravilhoso por nós. E aí, por isso, temos a graça é o favor imerecido. E a paz é aquilo que eu e você temos com Deus por meio de Jesus Cristo. Pois nós éramos inimigos de Deus. Nós vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, éramos rebeldes em relação a Deus, mas por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus, fomos alcançados pelo amor de Jesus e agora vivemos em paz com Deus. Então, graça, paz, algumas cartas falam graça, misericórdia e paz, da parte daquele que é e que era de vir, e dos 7 espíritos. Mas o que são 7 espíritos? Talvez você se questione. Uma outra tradução possível seria ao séptuplo espírito, um espírito que dá noção de um espírito perfeito, número 7 nas Escrituras, em Apocalipse não é diferente, ele muitas vezes aponta para a perfeição. Então esse espírito perfeito que ministra diante de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus. Então o que nós vemos aqui é uma saudação trinitária, que fala da parte daquele que era, que há e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, possivelmente uma analogia ao Espírito Santo, e de Jesus Cristo, irmãos. Então toda a trindade, irmãos, a trindade santa, o Deus Todo-Poderoso, ele está presente na obra de Jesus Cristo. Foi Cristo que foi para a cruz, não foi o Pai que foi para a cruz, e por isso nós precisamos orar ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Foi Cristo que foi para a cruz, mas a obra de Deus é uma obra que toda a trindade, cada pessoa na sua economia, como diz na teologia, cada um agindo no seu lugar, executa e continua guardando a sua igreja, continua agindo em nosso favor, irmãos. Então, a trindade, João aqui sauda porque Deus se faz presente no cuidado, no zelo pela sua igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. O Deus que nos guarda é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que estava no princípio, é o Deus que tem o controle da história em suas mãos. Estamos vivendo dias dramáticos com esse coronavírus, tanta informação truncada, irmãos. Um dia falam que pode transmitir nos alimentos, na superfície. Outros dias já dizem que não pode. Falaram que os assintomáticos transmitiam os vírus. Agora falaram que não transmite mais. Agora transmite em alguns casos. Muita informação desencontrada e pessoas preocupadas com a sua saúde, com as condições em que estamos vivendo. Mas nada disso é surpresa para Deus. Nosso Deus é o soberano, é o todo-poderoso. Ele usa essas circunstâncias para trazer juízo aos homens e para trazer pessoas de volta para Ele. Então é tempo de nos voltarmos para Deus. Logo começou essa pandemia, a gente ainda lá se reunindo na igreja. Eu lembro que eu falei para os irmãos, antes disso tudo, nós pregávamos o Evangelho, dizíamos que Jesus Cristo é o Senhor, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Deus. E agora que chegou a pandemia, o que faremos?
Pregaremos o mesmo evangelho, continuaremos pregando e depois da pandemia faremos a mesma coisa. Anunciaremos a Jesus Cristo, anunciaremos o evangelho, falaremos desse Deus maravilhoso, desse Deus trino que nos alcançou pela sua graça maravilhosa e nos fez ter paz com ele por meio do sangue de Cristo. E é isso que João está falando para aqueles das igrejas da Ásia e fala também para mim nessa noite e fala para você. Mas algo maravilhoso aqui também, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, que é o seguinte: tudo que acontece na Bíblia está conectado. A Bíblia não é, como eu falava no início, um livro que está desconectado de tudo. Cada livro está isolado. Ela está conectada. E aqui na continuação do versículo 5, ele fala assim: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Essa é uma citação do Salmo que eu li no início do culto. Salmo 89, versículo 26, ele diz assim, ó: Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. E diz assim no versículo 27 do Salmo 89, também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Então o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele pega um trecho lá dos Salmos, que era direcionado a Davi, e ele cumpre ao descendente de Davi, ele aplica a Jesus Cristo, mostrando que aquilo que estava lá nos Salmos, irmãos, tem a ver com o que está agora diante de nós em Apocalipse. Está tudo conectado. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele vive e reina para sempre, ele é o soberano dos reis da terra. Algumas pessoas estão assustadas com as ações dos governantes, ações de governadores em conflito com o de prefeitos, com o do presidente da República, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falando uma coisa, governos de países falando outra, e as pessoas ficam assustadas, mas aquele que é o soberano dos reis da terra é Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele é o soberano, nada acontece, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem o consentimento e sem o conhecimento do Senhor, e essa é a nossa esperança, irmãos. E isso já estava escrito lá no Salmo 89, mostrando que a palavra de Deus ela é contínua, a palavra de Deus ela é encadeada, é como se fosse uma grande corrente com muitos elos, perfeitos, sem nenhum erro. Porque Deus é quem escreveu essa história. E aqui a gente começa a entender um pouco, irmãos, do contorno do livro de Apocalipse. Pois o livro de Apocalipse quer nos trazer bem-aventurança, nos trazer felicidade ao lermos e guardarmos essas benditas palavras. E ele também quer mostrar que o soberano sobre a terra não é, na época de João, o Império Romano. Não é, irmãos, o governo X ou Y. Não é o imperador mais poderoso de todas as épocas, mas o soberano dos reis da terra é o Senhor. E Apocalipse quer deixar isso muito claro. Então, ao invés de ficar preocupado com os detalhes, mas será que vai ser no dia tal, será que isso... As pessoas fixam muitas vezes em detalhes que por vezes são irrelevantes, ou se baseiam em revelações que não são muito fiéis ao texto bíblico e perdem de vista o que Deus está querendo falar para nós claramente no livro de Apocalipse, que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis, que o governo do mundo, o governo da história, o governo da humanidade descansa nos braços, ele tem o cetro de Judá, como disse lá Jacó, profetizando acerca de seu filho Judá, de onde vem Jesus Cristo nosso Senhor, o cetro está em sua mão, nada foge ao controle. O Salmo de número 2, um salmo messiânico, fala isso também, que ele tem o cetro, ele tem o poder. Então o governo, irmãos, não está na mão do presidente XYZ, não está na mão de uma teoria da conspiração, que existem teorias da conspiração, existem muitas coisas acontecendo, mas o governo, a soberania, o domínio está nas mãos de nosso Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra, e é isso que Apocalipse quer, que eu saiba e que você saiba. Isso nos dá segurança, irmãos. Isso nos dá a certeza de que Deus está no controle. E olha o que diz a sequência do versículo 5. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Amados irmãos, olha o que diz esse texto belíssimo. Lembra do que eu falei no início? Versículo 1 fala o quê? Deus deu para mostrar aos seus servos. Se você é um servo de Deus, Jesus Cristo nos amou, irmãos. Se você não é, se arrependa dos seus pecados nessa noite. Não espere mais um dia, espere mais uma hora. Peça perdão a Deus agora e se renda a Cristo. Porque Ele nos ama e Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue precioso.
E ao nos libertar dos nossos pecados por meio do seu sangue, diz o versículo 6, como eu li, que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. Então aqui nós vemos, irmãos, mais uma vez, como Deus está conduzindo todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Eu peço que você vá em Êxodo capítulo 19, está aí na tela. Êxodo capítulo 19. Enquanto você está abrindo aí, eu vou te contextualizar o que está acontecendo. Aqui, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, atravessou o Mar Vermelho, cruzou ali a pés enxutos o mar se fechou sobre os exércitos egípcios e o povo de Deus entrou pelo deserto. E aqui o povo chega à planície ali do Monte Sinai. E aqui Deus faz uma aliança com o seu povo. E olha o que diz Êxodo 19, eu vou ler só os versículos 4 a 6. Diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, disse o Senhor a Moisés. E quando nós vemos aqui em Apocalipse 1:6, fala o quê? Constituiu reino e sacerdotes. A mesma palavra, a mesma expressão usada por Deus a Moisés ao se referir ao povo de Israel quando foi liberto do Egito. Então, o que Deus está nos falando, irmãos? Deus começou uma aliança, fez uma aliança com o seu povo, uma aliança lá na lei de Moisés, ainda lá em Êxodo. E ele deu continuidade, profetizou sobre isso nos Salmos e cumpriu em Jesus Cristo, e ele continua soberano sobre todas as coisas. Nada foge ao controle de Deus, irmãos. Isso é para que nós saibamos que o nosso Deus é poderoso. O que ele falou lá atrás, que constituiria um povo de rei, um reino de sacerdotes, uma nação santa, Pedro fala isso lá em 1 de Pedro 2, e aqui em Apocalipse fala também que Deus continua e ele vai cumprir, porque essa é a nossa segurança, irmãos. Porque não importa o que você fez no passado, nós temos um passado de pecado, alguns se foram mais fundo ao pecado, outros têm uma história que Deus preservou mais da maldade desse mundo. Mas independente do seu passado, Deus nos perdoa e nos inclui nessa aliança que vem de um passado muito anterior a nós. Nós vemos aqui lá em Êxodo, profetizada na lei, apontada na lei, cumprida aqui, que vemos nos Salmos, que vemos nos profetas, como vamos ver daqui a pouquinho, que Daniel profetizou sobre o que está em Apocalipse. Então o que estamos vendo aqui, meus irmãos, é que o livro de Apocalipse está nos dizendo o seguinte: Deus tem uma história, Deus está escrevendo essa história, nada foge ao controle dele, ele não se perdeu, Deus não está assustado com o coronavírus, como alguns teólogos liberais falam hoje, que Deus não conhece o futuro. Isso não é verdade. E Deus nos incluiu na aliança do seu povo, como fez com os israelitas lá no passado, e ele nos promete isso agora. Isso é maravilhoso, irmãos. Então isso é segurança. Segurança quanto ao nosso passado, sim, mas muito mais. Segurança quanto a um passado que vai muito anterior a nós, de que Deus nos enxertou na videira verdadeira e Deus nos fez parte do seu povo e fez uma aliança conosco por meio do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Apocalipse é uma bênção e um cumprimento do plano eterno de Deus. Apocalipse não é algo estanque, isolado do resto das Escrituras, mas é uma promessa, um cumprimento das promessas de Deus desde o início, irmãos. E aí, caminhando para o fim agora, se Apocalipse traz uma promessa para o presente, como vimos no início, e uma segurança quanto ao passado, pois Deus continua soberano, escrevendo a sua história, a história gloriosa do seu reino, ela também traz uma esperança para o futuro. Olha o que diz o versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. Deus não mudou a sua história. Deus não começou uma história, errou, como nós fazemos muitas vezes. Fazemos planos e projetos e erramos, e mudamos o rumo, e íamos por um lugar e agora vai por outro. Não, Deus tem uma história única que ele escreve para o seu povo.
E essa história inclui o início de tudo, a criação de todas as coisas, inclui a libertação do povo de Israel lá no Egito, inclui os escritos dos salmos, os escritos dos profetas, como Daniel, lá em Daniel 7:13, fala que viria o Filho do Homem nas nuvens. Então, possivelmente, esse texto aqui de Apocalipse 1:7 é uma menção a Daniel. Então, Jesus Cristo está cumprindo o que sobre ele estava escrito na lei de Moisés, o que sobre ele estava escrito nos salmos, nos livros poéticos, o que sobre ele estava escrito nos profetas, porque ele é o cumprimento, ele é o Messias maravilhoso que deveria vir e veio. E é sobre isso que Apocalipse trata. Não é sobre o detalhe do detalhe, se você vai saber se é o dia tal, X ou Y, o ano tal, ou a semana tal. Existem aspectos assim no livro de Apocalipse, mas o que é central e que todos nós precisamos concordar, independente se você tem uma visão, né, tem várias visões acerca do Apocalipse, o pós-milenista, o pré-milenista, o amilenista, o preterista, o idealista, o futurista, tem vários istas aí, que muitas vezes divergem em muitas coisas, mas no essencial é que Jesus Cristo tem o controle, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, nada foge ao seu controle e a nossa vida está segura em suas mãos, como cantamos há pouco. Então, vá comigo em Lucas, capítulo 24. Palavras do Senhor Jesus após ter se revelado aos 2 discípulos no caminho de Emaús, e aí depois ele aparece aos demais discípulos. Em Lucas 24:44 diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Nós precisamos que Cristo, por intermédio do Espírito Santo, abra o nosso entendimento, irmãos, para que possamos compreender as Escrituras e enxergar que o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tudo apontava para o Cristo bendito que veio para nos salvar. E essa é a nossa esperança, irmãos. Deus está no controle. Nada foge ao controle do Senhor, irmãos. Deus não perdeu o controle da história. E Apocalipse quer nos mostrar isso muito claramente. Então não é motivo para você temer, não é motivo para você ficar assustado. É motivo para você confiar que Deus está no controle e você ter esperança para o futuro. É isso que nos sustenta em momentos como que estamos passando, em que perdemos uma pessoa próxima querida e a tristeza bate o nosso coração. Como o pastor Roberto pregou domingo passado sobre o Salmo 77, que o salmista fala que apresenta o seu clamor diante de Deus, que apresenta a sua súplica, que ele, na sua angústia, busca ao Senhor, e nós buscamos a Deus, nos dedicamos a Deus, e o Espírito Santo nos renova, abre o nosso entendimento, como fez com os discípulos aqui, para que entendamos as Escrituras, para que entendamos a palavra de Deus, e nós somos renovados e temos esperança para o futuro. E a nossa esperança não está na descoberta da vacina para a Covid-19 ou mesmo do medicamento efetivo, embora devamos orar e esperar por isso, pedir a Deus nesse sentido. Mas a nossa esperança vai muito além disso, irmão. Porque podem descobrir a vacina, descobrir a cura. Mas como vai ser a sua vida depois de ser curado, depois de não ter mais o temor do novo coronavírus? Será que você vai voltar a viver do jeito que você vivia, sem esperança? Como alguém perdido no mundo, vivendo um dia de cada vez, deixando o barco rolar? Há uma esperança para nós, para aqueles que, como lemos no início, são servos de Deus. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Deus nos dá essa palavra maravilhosa para que nós a vejamos. Como diz o versículo 3, para termos a alegria, sermos bem-aventurados em ler, guardar, ouvir e guardar essas palavras que estão escritas. Essa palavra foi direcionada às igrejas da Ásia, mas é uma palavra certa, firme, garantida, segura do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Porque Ele, como falava lá nos Salmos, constituiu Jesus soberano sobre os reis da terra. Porque Ele, como estava profetizado lá em Êxodo, na lei de Moisés, nos constitui reino e sacerdote para servir a Deus. Porque Ele vem com as nuvens. E essa é a nossa esperança, irmãos. Como estava profetizado lá em Daniel, no profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13.
Ele vem sobre as nuvens. E essa é a nossa esperança. Esperança que não nos confunde. Esperança que não nos adia, que não se adia. Esperança que faz com que, mesmo em meio às lutas e dificuldades e angústia dessas vidas, tenhamos segurança de que nossa vida está guardada no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Então, como está a sua vida essa noite? O que esse livro maravilhoso significa para você? A minha oração é que ele represente uma promessa para o presente, de que é feliz aquele que lê, ouve e guarda essas palavras. Que é uma segurança quanto ao passado, pois Deus vem escrevendo a sua história desde muito tempo atrás. E ele não perdeu o controle e nunca perderá, ele é fiel para conduzir-nos. Como diz lá em Filipenses, né, capítulo 1, que ele é fiel para guardar o nosso depósito até aquele grande dia. Não é isso, não? Filipenses 1 fala outra coisa, que aquele que começou boa obra em vós é fiel para guardá-la até o dia de Cristo. Isso nos dá esperança para o futuro, irmãos. Nosso futuro não está perdido, nosso futuro não está solto, está sem direção. Nosso futuro, daqueles que são servos de Deus, daqueles que confiaram suas vidas aos cuidados do Pai, daqueles que creram na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário e se arrependeram dos seus pecados. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Como está a sua vida essa noite? Talvez você pensasse, falando de Apocalipse, vamos falar de quando vai ser a grande tribulação, de como vai ser o arrebatamento, só para te deixar um pouco, cobiçar um pouco a sua, estimular, fomentar a sua curiosidade. O arrebatamento secreto, por exemplo, é uma doutrina muito recente na história da igreja. A igreja passou mais de 1.500 anos, 1.800 anos sem crer nisso, é algo muito recente. Às vezes algumas doutrinas recentes que têm uma base bíblica um pouco questionável, embora exista um arrebatamento na Bíblia, estou falando que é questionável se ele é secreto, geram tantas dúvidas e angústias nos corações, mas o que a Bíblia diz claramente é que Deus está no controle, que Cristo traz essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, a revelação de Jesus Cristo, não a minha palavra, mas a palavra do Altíssimo, para nos trazer segurança, para nos trazer paz, para nos trazer esperança, pois Deus está no controle de todas as coisas. Como está a sua vida essa noite? Em que você tem colocado a sua esperança? Onde está a sua segurança? Está no seu emprego? Está na sua família? Está no seu sucesso financeiro? Está no seu empreendimento? Talvez muitas dessas dimensões tenham sido abaladas com essa quarentena. Mas se a sua esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor, você pode passar por lutas. Você pode passar por angústias. Você pode passar pelo luto, pelo sofrimento. Pois a Bíblia não nos garante que não passaremos por isso. E pode, como salmista, chegar diante de Deus e falar: Senhor, na minha angústia eu busco ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele é poderoso e fiel para renovar a nossa esperança, renovar a nossa fé, renovar a nossa paz e a certeza de que Deus está no controle. Nada foge ao controle do Senhor. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração nessa noite. Que você tenha a paz e a certeza de que Deus está no controle, que Ele é fiel e poderoso para conduzir as nossas vidas em glórias em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos.